Se você medir, a distância entre o banco da primeira fileira e o outro banco da primeira fileira é definitivamente diferente, dá cerca de 30 centímetros. Então, quando você senta na primeira fileira, o lado em que o motorista e o passageiro se sentem um pouco mais próximos é o Sorento de 6 lugares com bancos independentes. Comparando, o filante é pelo menos 2 centímetros mais largo. Na prática, entre carros médios, o modelo coupé oferece o melhor apoio para a parte inferior das coxas na segunda fileira. Por causa do design, a altura interna é definitivamente mais baixa. Agora, no filante, a altura interna é de cerca de 67 a 68 centímetros. Olá, aqui é o grupo Yachtmock. Hoje estou aqui no The Most. Temos um Sorento aqui e sei que muitos vão se interessar. Vou comparar esses dois carros. Primeiro, já ficou comprovado que ele tem o maior valor agregado do mercado nacional. O Sorento é o carro que representa os SUVs médios há muito tempo. Seu design robusto, que lembra um Cadillac, é sempre impressionante. Quando se trata de design, realmente não dá para criticar o Sorento. E para quem acha que o design é importante, vale lembrar que este Sorento é um modelo facelift. Mesmo assim, é um carro que está superando o novo Santa Fé de forma impressionante. E agora foi lançado um carro totalmente novo, o SUV de porte médio grande e carro-chefe da Renault, o Filante. Normalmente não importa qual carro esteja ao lado do Sorento, ele nunca perde no quesito design, mas desta vez é um pouco diferente. Veja, este é o rosto do Filante. Realmente mostra uma presença impressionante, e acho que essa é a maior diferença. O Sorento tem um design em forma de L com o DRL integrado dessa forma. Enquanto o Sorento tem visual mais pesado no topo, o Filante ganhou um DRL raro em outros carros. Quando o DRL está ligado, ele funciona aqui e na parte inferior. E tem uma diferença inesperada, veja agora. A olho nu, comparado ao Sorento, definitivamente parece um pouco mais baixo. Especialmente quando você olha de frente, ainda parece parecido, mas o perfil do Sorento desce suavemente desde a primeira fileira. Aqui, até a primeira fileira é similar, mas a partir da segunda, o design cai de forma mais dinâmica, como um coupé. Se você comparar pela traseira, dá para ver claramente que o Sorento é um pouco mais alto. Olhe para o teto, qualquer um pode perceber que o Filante é realmente um carro mais baixo. Se você olhar um pouco de longe, a linha que desce do teto, a linha de caráter no meio e a linha de caráter que continua na parte de baixo, o Filante transmite uma sensação de formato de cunha, como se segurasse firme as lanternas traseiras. Agora, comparando o design da traseira, a traseira do Sorento é claramente de um SUV, qualquer um pode perceber isso. Uma diferença é que o Sorento tem limpador traseiro oculto, então o limpador fica escondido na parte superior interna. Você consegue ver aqui, certo? O limpador está bem embutido, mostrando um tipo oculto e limpo. E a lanterna vertical tem esse formato diagonal, que quanto mais você olha, mais transmite uma sensação imponente. E tanto a câmera traseira quanto a câmera embutida estão escondidas sob o spoiler. Então, quando você olha para o acabamento do design, não há nada sobrando. Mesmo de lado, não há nenhuma parte que se projete. E na traseira também não dá para ver o limpador traseiro. Então, o design parece sempre limpo e organizado. Por isso, o Sorento acaba sendo o carro de referência na hora de escolher. Agora, o novo Filante realmente parece imponente. Olhando assim, não tem como não se surpreender com o design dinâmico. Quando visto de lado, essa sensação de algo projetado, de certa forma, parece até meio ousado. É uma impressão bem marcante. O carro que você está vendo agora é o Forest Black, mas nos modelos de cor branca, ou seja, em cores mais claras, essa parte se combina com o preto. E quando você vê pela primeira vez, pensa, nossa, o que é isso? Acho que o Filante é um carro que faz você pensar assim. Como o Sorento, ele também não mostra o limpador traseiro. Será que está lá e não vemos? Ou será que nem tem? Se você olhar por dentro, o Filante, por ser um modelo tipo coupé, não tem limpador traseiro. Quando o vento entra assim, você consegue ver meus dedos, certo? Ele entra e escorre naturalmente. Esse é o design. Também precisamos considerar o lado prático. Pessoalmente, se eu tivesse que apontar um defeito, seria justamente isso. Parece um retrovisor digital. Eles colocam isso na parte interna, então para quem prefere um design mais limpo, isso pode incomodar um pouco. Por outro lado, no Sorento, a câmera fica na parte de baixo do spoiler traseiro. A diferença é que uma fica em cima e a outra embaixo, mas na prática, a sensação é bem diferente.
Isso provavelmente vai depender da preferência de cada um de vocês. No design geral, qualquer um que olhar para o Sorento vai perceber que ele é um SUV. Essa é a sensação que ele passa. Se olhar para o Filante desse ângulo, uau, qualquer um pensaria que ele parece um coupé. Pessoalmente, eu acho que o design externo do Filante é um pouco melhor, mas isso pode variar de acordo com o gosto de cada um. Vamos comparar o interior, verificando as duas fileiras de assentos e o espaço do porta-malas. Primeiro, o interior do Sorento é assim. Realmente é um design bastante familiar. O display curvo integrado foi aplicado, então ele está voltado para o lado do motorista. Uma diferença é que nos carros nacionais, o console central é um pouco mais larga. Se duas pessoas maiores estiverem sentadas na frente, o Sorento é o carro em que o espaço entre o motorista e o passageiro parece mais confortável. Mesmo assim, acho que algumas pessoas vão ficar curiosas se realmente existe diferença. Se você medir essa largura, dá cerca de 24 a 25 centímetros. Pessoalmente, quero elogiar esses detalhes da UI, que encaixam perfeitamente na mão, incluindo o tamanho, é muito bom. Então vamos dar uma olhada no Filante também. O interior do Filante também é o espaço do pilar. A maior diferença é que há um monitor disponível no lado do passageiro. Então, há um total de 3 telas instaladas na frente, todas assim, 12 polegadas, 12 polegadas e 12 polegadas. Se você juntar tudo, teoricamente pode dizer que são 36 polegadas. Desta vez o Filante varia de acordo com o acabamento. Diferente do Alpine que mostramos da última vez, este que você está vendo agora, o modelo Iconic, tem diferenças nesses detalhes, dando uma sensação de pedra ou cerâmica. Esses detalhes também têm uma sensação perfurada para evitar que sua mão sue. Acima de tudo, o que realmente diferencia este carro dos outros é isso. O design dos bancos é impressionante toda vez que você olha. Como você pode ver, não há o logotipo iluminado da Alpine aqui, então este carro é o acabamento Iconic. Só isso já é bem legal. Ao medir o console central, na parte mais larga, ele chega a 24, 25 ou até 26 centímetros. Já na parte mais estreita, abaixo do porta-copos, não chega a 20 centímetros. Na prática, quando duas pessoas sentam lado a lado, o carro em que se sentem mais próximas é o Filante. Vamos medir aqui. Este lado tem cerca de 20 centímetros de largura. Vou conferir se a razão de parecer mais próximo é realmente essa. Medindo com o mesmo critério, a distância entre os dois bancos dianteiros é definitivamente diferente. Dá cerca de 30 centímetros. Por isso, quando sentam na frente, o motorista e o passageiro se sentem mais próximos no Filante. Se forem um casal... Quando se trata de sensação de espaço, como em veículos maiores, acho que o Sorento é melhor. E uma parte importante, quando vocês avaliarem os bancos, eu já disse para começarem pelo tamanho do assento. O motivo é que em veículos de porte médio, o espaço para as pernas e essas coisas já estão todos nivelados para cima. Então, vamos conferir primeiro o assento dianteiro do Sorento. Medindo da extremidade até a frente, até o final do banco dianteiro, o Sorento tem cerca de 50 centímetros. Se vocês olharem de cima, de baixo ou de diferentes ângulos, pode haver uma pequena diferença, mas usando o mesmo critério possível, dá quase 49 ou 50 centímetros. E a largura do banco dianteiro na parte mais larga também dá cerca de 51 centímetros. Agora vou conferir o lado do Filante. Como será o banco dianteiro do Filante? Aqui está o banco dianteiro do Filante. Olhem, dá cerca de 52 centímetros. O Filante é quase 2 centímetros mais comprido. E a largura lateral era 51 antes, certo? A largura do banco é cerca de 50,5 centímetros, essa é a diferença. Portanto, os dois carros podem parecer semelhantes em uma margem próxima, mas, para ser exato, o comprimento do assento, especialmente na parte que apoia a parte inferior das coxas, o Filante é de 1 a 2 centímetros maior. Se essa parte for pequena, é pequena, mas ainda assim pode ser considerada uma diferença significativa. E por outro lado, o espaço entre os ombros é um pouco mais confortável no Sorento. Portanto, se considerarmos a sensação de espaço na primeira fileira, estruturalmente, o Sorento parece oferecer uma sensação de amplitude um pouco maior. Hoje em dia, há muitas pessoas interessadas nesse carro, certo? E uma pergunta comum que surge é: então quanto custa o carro? Na verdade, o preço do carro novo é sempre o mesmo, mas o problema é que as condições e o prazo de entrega variam de acordo com cada concessionária. E depois de visitar as lojas, você recebe muitas ligações, o que acaba sendo bem estressante. Mas com a CarLab é diferente. Se você solicitar uma cotação comparativa na CarLab, 3.500 vendedores vão enviar suas propostas para você comparar. O melhor de tudo é que, ao conversar com o vendedor, seu número é protegido por um número seguro 050, então o vendedor não tem acesso ao seu número real.
Mesmo se fizer consultoria sem fechar contrato, não receberá ligações de vendas incômodas. Você se preocupa com negociações à distância? A garantia de até 100 milhões de won, permitindo comprar um carro novo sem preocupações. Além disso, após a entrega, você recebe gratuitamente o Carep Care, no valor de 400 mil won, que cobre rodas, pneus, smartphone e especialmente em caso de danos. Então, mesmo que você não tenha planos agora, com certeza haverá um momento em que vai precisar do Carep no futuro. Baixe o Carep agora mesmo, sem precisar sair de casa. A outra diferença: a estrutura da porta e da dobradiça é diferente. No Sorento, veículo de porte médio, veja aqui a parte da dobradiça da porta. O design parece meio dobrado, né? Essa estrutura é muito usada em carros populares aqui no país, e o método dos carros mais sofisticados é assim. Se você olhar um carro como o Genesis, essa parte da dobradiça é diferente. O carro que você está vendo agora é o filante. É totalmente diferente, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer, certo? Esse método, feito em peça única fundida, tem uma estrutura que segura melhor a porta. No uso cotidiano, quase não há diferença, mas em situações em que o veículo se torce um pouco, pode-se dizer que é uma estrutura mais estável. Ela segura as partes de cima e de baixo ao mesmo tempo assim. Certo, então, por sorte, temos um Genesis aqui ao lado. Certo, vamos abrir rapidamente. Este é o Genesis GV70, não preciso explicar mais nada, certo? Mesmo sendo um carro nacional, o Genesis, que é um veículo premium de luxo, tem essa estrutura. O método de corte e usinagem é o mesmo, e você está vendo a estrutura robusta do Genesis GV70. Agora, vamos comparar também o espaço da segunda fileira. Para quem precisa de uma terceira fileira, o Sorento é uma escolha melhor. Agora esta é a sensação de espaço da primeira fileira vista a partir da segunda. Mas só de olhar, dá para ver que o Sorento é superior em termos de espaço. Tem um motivo para isso. Olhe só para as janelas. Elas são quase quadradas. Só por isso, a sensação de abertura é naturalmente melhor em um SUV. E quanto ao espaço da segunda fileira? Eu já mencionei que o tamanho do assento na segunda fileira é importante. O carro que você está vendo agora é um modelo de 6 lugares. Vale lembrar que o modelo de 6 lugares e o modelo de 5 lugares com banco tipo banco corrido são diferentes. Por isso, quero destacar esse ponto e medir diretamente o comprimento do assento. O comprimento do assento da segunda fileira do Sorento de 6 lugares é um pouco menos de 50 mm, deve ser cerca de 49,5 mm. Foi um pouco diferente do que eu esperava. É um pouco pequeno, né? E a parte mais larga do assento da segunda fileira chega a 53 mm, dá cerca de 53 mm. No Sorento, com assentos independentes na segunda fileira, comparado ao espaço para as pernas, o comprimento de um lado ao outro é um pouco maior. O assento mede quase 50 mm, mas é um pouco menor. Acho que dá para entender. Agora vamos analisar a sensação de espaço aberto. Compare vocês mesmos. O estilo SUV tradicional transmite mais amplitude. Certo, então vamos passar direto para o modelo topo de linha. Como será o banco da segunda fileira do modelo topo de linha? Uau, mas só de olhar já dá para ver que é bem diferente, pessoal. Vamos começar medindo o tamanho do assento da segunda fileira do modelo topo de linha. Só de olhar já parece bem maior. Usando o mesmo critério, acho que assim está bom, né? Se medirmos daqui até o final, conseguem ver? Dá cerca de 51,5 milímetros, é isso mesmo? Comparado com o Sorento de 6 lugares com bancos individuais, o modelo topo de linha é pelo menos 2 centímetros mais largo. Acho que o tamanho do banco em si é igual ao do Grand Coleos. Então, quando você realmente senta, entre os carros de porte médio, o modelo topo de linha é o que oferece o melhor apoio embaixo das coxas na segunda fileira. E o mesmo vale para o Grand Coleos, pode pensar assim. E veja a sensação de espaço aberto, a parte de trás está mais elevada, certo? Por isso, mesmo comparando com o Grand Coleos, o espaço da segunda fileira do modelo topo de linha parece um pouco mais fechado em termos de sensação de abertura. Tem mais uma coisa, pela estrutura do banco, o banco esportivo é fechado na frente, como uma grande montanha, então não é que seja muito sufocante, mas estou fazendo essa comparação porque vocês querem uma análise mais detalhada. Se você dirigir um coupé comum e depois entrar no modelo topo de linha, vai pensar, uau, vai ser essa a sua reação. Entre o X5 e o X6 que estou dirigindo, o X6 tem uma sensação de espaço aberto um pouco menor, mas isso é um aspecto do design que leva isso em consideração. Especialmente no caso do Filantro, talvez por isso, se você olhar em cima, o teto de vidro é padrão em todas as versões. Isso desempenha um grande papel em aumentar a sensação de espaço aberto no interior. Então, por fim, vamos comparar também a parte do porta-malas. Será que há muita diferença na parte do porta-malas? Visualmente, com certeza, há uma diferença clara.
O Sorento parece maior, talvez porque a altura interna seja mais alta. Por outro lado, no caso do Filantro, por ter um design tipo coupé, a altura interna parece definitivamente mais baixa. Então, vamos medir. Vou começar medindo a altura interna. Esta é a altura interna do Sorento medida do porta-malas ao topo, pelo lado de dentro. Dá cerca de 78 centímetros. Aproximadamente 78 centímetros é a altura interna útil. É a parte onde realmente cabe alguma coisa. O critério de medição não é até a parte de cima, mas sim até essa parte interna, que dá mais ou menos 77, 78 centímetros no Sorento. Isso é importante quando você vai carregar objetos altos ou acampar, certo? Agora, vamos medir o Filantro. Como esperado, devido ao design tipo coupé, a altura interna é definitivamente mais baixa. Agora, no Filantro, a altura interna é de cerca de 67, 68 centímetros. Há uma diferença de quase 9 a 10 centímetros em relação ao outro. Portanto, se vocês forem carregar objetos longos, mais uma vez, lembrem-se do estilo de vidro SBL e desses detalhes. Assim, vocês podem escolher o veículo que melhor se adapta ao seu estilo de vida. Por fim, vamos medir também a parte do piso. Vamos começar medindo o comprimento do porta-malas do Sorento. Medindo da parte de trás do banco até o centro do porta-malas, o comprimento é de cerca de 107 centímetros. Agora, vamos medir o Filantro, que é um carro mais longo. Como o veículo é bem mais comprido, olhando pelo centro do porta-malas, não é uma diferença tão grande. Mas aqui dá cerca de 109 centímetros, o Filantro tem cerca de 2 centímetros a mais de profundidade. Agora, por fim, vamos medir também o espaço lateral. Agora, por fim, vamos medir também o espaço lateral. Para medir a largura, precisamos considerar dois critérios. O primeiro é de caixa de roda a caixa de roda. Aqui no porta-malas, essa será provavelmente a menor largura. Vou medir a largura entre essas duas laterais e depois vou medir a parte mais larga, de uma ponta até a outra, até o final. Com esses dois critérios, vamos lá. Primeiro, a largura menor do porta-malas do Sorento é de 107 e 108 centímetros. É praticamente igual à medida atrás do banco da segunda fileira, realmente impressionante. Esse é o critério da parte mais estreita. Agora, na parte mais larga, no caso do Sorento, dá 137 centímetros. Uau, é impressionante. Olha só a diferença. No Sorento, a diferença entre as partes mais estreita e larga é impressionante. Entre os SUVs médios, ele possui porta-malas grande, especialmente porque, diferente dos veículos tipo coupé, a altura do porta-malas é bem alta. Agora chegamos à parte do filante que vocês estavam curiosos. Se você olhar o filante, verá que o espaço entre a caixa de roda deste lado e a caixa de roda daquele lado é a parte mais estreita. E do final deste lado até o final do outro lado, onde ficam os alto-falantes, esse espaço é o mais largo. Parece mais estreito que o Sorento. Vamos medir para conferir. Agora, esta é a parte do porta-malas do filante. A parte mais estreita entre as caixas de roda mede cerca de 100. É cerca de 7 a 8 centímetros mais estreito. A parte mais larga mede cerca de 133. Comparando com o Sorento que vimos antes, a largura também é um pouco menor. Em resumo, se você precisa de muito espaço no porta-malas, o Sorento ou o Santa Fé seriam melhores opções. Mas se você não precisa de tanto espaço assim, tudo bem. Para quem não faz camping, esse espaço já é bem grande. Então, lembrem-se desses pontos na hora de escolher. Então comparamos o Sorento, que é o mais popular entre os SUVs médios, com o novo concorrente, o Filante. Ao comparar diretamente assim, foi diferente do que eu esperava, né? Dependendo do seu objetivo de compra, é importante comparar cuidadosamente para não se arrepender depois. Nos vemos no próximo vídeo. Obrigado! Se esse vídeo te ajudou, deixe seu like. Inscreva-se e ative as notificações para receber informações precisas sobre novos carros rapidamente. Obrigado!